Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Meus convidados são referências na indústria imobiliária, setor que é um dos principais pilares da economia, empregando milhões de pessoas. Hoje o meu convidado é Jefferson Nogaroli. Foi presidente das seguintes empresas e entidades: Cicobi Sul, também foi fundador da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados, CODEM, Conselho de Desenvolvimento de Maringá, Companhia Sul-Americana de Distribuição, assim, Associação Comercial e Industrial de Maringá, Sebrae, FACIAP e outras mais. Atualmente é sócio e CEO do Eurogard. É muita história para falar nessa entrevista. Obrigado por participar, Jefferson, do programa Canto a Canto. É um prazer estar aqui contigo, uma referência para todos nós do mercado imobiliário aí por todo esse Paraná e Brasil afora. É uma alegria. Obrigado, Jefferson. Quem te mandou um abraço foi o Gastão. Ele soube que eu ia te entrevistar. Ele foi presidente da Associação Comercial da Fazenda do Rio Grande. Meu amigo. É meu amigo. Ele falou, Canto, esse eu queria ser... Foi vice-presidente da FACIAP junto comigo. É um bom amigo e é do mercado imobiliário. Ele falou, Canto, esse homem é um trator nas entidades. Mas ele também é fera. Ele passa, ele te mandou um abraço. Obrigado. E também eu queria falar que eu sou do Norte do Paraná, eu nasci em Londrina. E a minha família é Rocha Loures. Eu tenho um primo, um tio, que tinha um cartório em são meus Maringá. Amigos, né? O Tideirozinho, então são lá de Maringá. Família tradicionalíssima lá. Para mim é muito importante ter. Mas eu queria ter uma curiosidade. Qual esporte se praticava na adolescência? Olha, eu quando era molecão, eu gostava de jogar futebol ali, mas um pouco mais já para o ginásio ali, né? Eu jogava vôlei, gostava muito de jogar vôlei. Jogava vôlei e basquete, mas eu era melhor no vôlei. Mas chegou a praticar assim, mais em termos de campeonato? Porque... Não, porque... Geralmente quando a pessoa tem estrutura, é forte, grande, joga basquete ou vôlei, né? Vôlei, pela altura ficava bem mais fácil. Mas como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, família de italiano, eu comecei a trabalhar com 13 para 14, e aí não dava para seguir. Então, até fazer o colegial, ainda eu estudei de dia. No final do terceiro eu já fiz à noite já. Então, aí não dava mais. Eu jogava às vezes, em quando, no final de semana, e depois aí eu fui assumindo a gestão da empresa. Meu pai ficou um pouco doente e aí não deu mais. Aí o vôlei perdeu um grande jogador ou não? Não diria um grande jogador, mas eu dava umas pauladas, porque eu era um dos mais altos, né? Então ficava mais fácil, né? Tem 1,92, era bom para fazer as cortadas de bloqueio, né? Mas era muito bom. Né? E o Paraná tem o Giba, né? Que é uma referência, fenômeno, referência mundial, né? É verdade. A quantidade de títulos que ele fez. Agora, sempre estudou em Maringá? Sim, eu estudei a vida inteira em colégio público, né? Tenho muito orgulho de ter estudado em colégios públicos. Uma parte do ensino básico eu fiz até dentro da própria universidade, que é um colégio que fica lá dentro para o pessoal de pedagogia fazer a aplicação pedagógica, né? Depois no colégio Gastão Vidigal e depois entrei na UEM e... Eu comecei eu queria fazer engenharia química, mas como eu já tinha o supermercado, eu tinha que fazer química à noite. Engenharia era integral. Mas aí eu descobri que eu não era bom de matemática, né? E não dá para fazer química sem matemática. E eu falei, vou fazer um curso que eu me dê bem. E eu adorava geografia, né? Quando eu era criança, eu pedi para o meu pai um presente, ele me deu eu pedi de presente uma enciclopédia. Então eu lia tudo que era geografia e história. Aí eu mudei para geografia. Fiz até o último semestre. No último semestre, o meu pai ficou meio doente, eu parei de ir na aula e nunca mais voltei. Então, eu sou quase formado em geografia, não cheguei a me formar. Não chegou a se formar. Agora, eu gosto de falar sempre para os nossos ouvintes sobre a educação, a importância que tem a educação. Maringá é uma cidade hoje referência em educação. Fala um pouquinho das faculdades, hoje em dia de colégios de Maringá. Você sabe que, você que é de Londrina, o norte do Paraná foi fundado por uma companhia inglesa, Paraná Plantation. Depois eles venderam para os paulistas, que é da Companhia de Melhoramento. Mas Londrina mesmo foi fundada pelos ingleses, por isso que chama Londrina, Little London. Né?
E eles queriam 100 quilômetros depois de Londrina, uma cidade que fosse um polo regional. E aí nasceu Maringá, ainda planejado pelos ingleses, mas já assumindo a Companhia Norte do Paraná. Então Maringá sempre teve uma vocação para a educação, porque ela foi criada para ser um polo regional. Os ingleses eram muito organizados, então você tinha Londrina, Maringá, mais ou menos 100 quilômetros pela linha de trem. E a cada 15 quilômetros eles faziam uma cidade. Então você pode ver que você tem Cambé, Rolândia, Arapongas, né? Apucarana, e aí vem tudo uma pertinho da outra. Então Maringá sempre teve essa vocação, mas o grande salto da educação em Maringá foi quando se cria o UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que é uma das melhores do Brasil. As universidades estaduais talvez seja só perca para 2 ou 3 de São Paulo, mas ela está ali produzindo muita pesquisa, muita ciência, né? E em cima da UEM nós conseguimos construir outras instituições, como o próprio Unicesumar, que hoje é uma potência, né? O Unicesumar hoje tem, no grupo todo, quase 1 milhão de alunos à distância, e lá em Maringá 40 mil alunos. Até coincidente, ontem eu falei com o vice-presidente, que é de Marte, o Thiago Stachon, que morou lá, inclusive em Maringá. Sim. Hoje está em São Paulo, porque a sede está em São Paulo. A sede está em São Paulo, que tem um nome, o grupo, esqueço o nome do grupo, mas está na Bolsa. Mas continua se eu não me engano, o William, que é o... Ele continua no grupo lá. É o CEO do grupo. Ele foi embora, inclusive, junto com o Thiago, né? São pessoas muito competentes. O professor Wilson Matos é uma lenda lá. É um patrimônio que nós temos, sabe? É um homem que vai deixar, que deixou já e deixará um legado muito grande. Se você ter uma ideia, nós temos quase 80 mil alunos, 60 mil alunos presenciais em Maringá, mas só de medicina tem 3 mil alunos que moram em Maringá e estudam. 3 mil alunos? 3 mil alunos, tá? É um negócio que pouquíssimas capitais têm. Eu acho que 2 ou 3 devem ter isso. E só o Sesumar tem 2 mil alunos, né? E todos pagando uma mensalidade, é privado, né? Então você tem uma mensalidade aí de 12, 14, 15 mil reais por mês, e você que é do mercado imobiliário sabe o que acontece. Você aquece todo o entorno, porque essas pessoas que podem pagar uma mensalidade podem pagar por uma boa moradia para o seu filho. Porque o pai sai daqui, teu filho vai para lá, onde eu vou morar? Perto da faculdade, ou vou locar, ou vou comprar, que na maioria acaba ficando na cidade, né? E é isso que eu ia te falar, essa é outra coisa. Como Maringá já foi eleita agora esse ano de novo, pela 4ª vez, a melhor cidade para se viver, muitas pessoas que vão para lá estudar acabam querendo ficar. São pessoas que se formam, têm uma competência maior ali, como que eu vou te dizer, uma capacidade produtiva maior em função do seu estudo, e ao optarem por residir em Maringá, você tem um preço de imóvel hoje bastante valorizado. Maringá é um imóvel mais caro do que a média do interior do Paraná, chegando às vezes próximos a alguns bairros aqui de Curitiba. Mas da região tem demanda, né? Tem demanda por emprego, como os bastidores estão falando hoje o Paraná como pleno emprego. Agora, Jefferson, pela tua experiência desses anos todos, morando numa cidade que também é referência, aquele jovem que hoje está nos ouvindo aqui, ou o pai dele, eu sempre digo que a educação ainda é um alicerce importante. É uma realidade, né? Que as pessoas deixam, às vezes... É verdade, a educação é pilar de qualquer sociedade desenvolvida no mundo. Qualquer sociedade, tá? Quer seja nos tempos agora ou nos tempos antigos, as sociedades, os impérios que deram certo, foram aqueles que estruturaram condições de que seu povo estudasse. Cada vez mais, agora com a reforma tributária, não se dará mais o pagamento do imposto na produção. Você fala, eu tenho uma cidadezinha pequena que produz frango aqui e tal, paga o imposto na onde produz. Agora o imposto se dará na onde se consome. Então, é importante que você tenha massa crítica de pessoas e que tenha renda. E só a educação consegue colocar as pessoas para terem rendas. Em Maringá, nós temos o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento. O qual você foi presidente, né? Foi um dos fundadores do CODEM. Eu não cheguei a ser presidente, fui vice, mas é porque eu não queria, porque eu era presidente da CIM, eu quis que outro colega fosse.
Mas nós fizemos um plano para Maringá para 2047. Nossa. Tá? Isso lá lá atrás, não é atrás, hoje, nós né? estamos falando de 10, 12 anos atrás. 2015, Sabe? Nós já tínhamos feito em 96, em 96, nós fizemos Maringá 2020. Projetamos o futuro. Lá nós dizíamos que a cidade ia ter 50 mil alunos universitários, ia ter um banco municipal, ia ter uma série de coisas e nós criamos o Sicoob. Eu fundei o Sicoob lá, que hoje no Paraná inteiro já tem mais de 25 bilhões de ativos que nasceram dali, daquela ideia, e foram propagados, né? O prédio lá é lindíssimo, né? É, muito bom. E o que acontece? Essa diretriz de planejar a cidade ao longo do tempo, a gente sempre foi dando ênfase para a educação e segurança, que são dois pilares basilares de qualquer sociedade. E a gente, quando contratou a PricewaterhouseCoopers para fazer o 2047, por que 2047? Porque quando Maringá faz 100 anos. Tá? Então a gente fazia de 10 em 10, 2020, 2030, ia ser o 2040. Aí a gente jogou para 47, trouxe uma empresa, custou quase, na época, R$1 milhão. Nós pagamos pela iniciativa privada, nós fizemos uma vaquinha, pagamos a consultoria e tiramos de lá vários eixos de desenvolvimento, mas basicamente Maringá tem 4 eixos estratégicos que estão elencados, que é a educação, é a TI, é a saúde e a área financeira. Tá? Nós temos hoje o Sicredi, o Sicob, a Unicred, nós temos aí as cooperativas de crédito, nós temos a Sancor Seguros, que a matriz é lá, então hoje nós temos aí milhares de pessoas que trabalham no sistema financeiro produzido pelas nossas cooperativas locais. E um menino que trabalha lá no Sicob, nós devemos ter mais de 1.000 funcionários, são 2 cooperativas, a cooperativa central e a local. Ali nós devemos ter mais ou menos uns 1.000, 1.000 e poucos funcionários. O vale-refeição é R$ 2.500. Então você veja que se ele ganha 3, 2 e pouco, 3, mais 2,5, isso ativa todo o comércio, toda a economia da cidade e faz gerar renda, tá? Então, o nosso ouvinte deve estar agora, vou para Maringá, vou aplicar nas empresas, né? Para a gente poder ficar por tudo que você falou. Agora, essa parte da cidade está contando aqui, eu sempre digo que essa união entre entidades, né, é muito importante. Eu acho que Maringá, o empresariado, juntamente com o poder público, fez a lição de casa, né, Jefferson? Tanto é que o CODEM nasceu dentro da Associação Comercial, porque na época nós crescíamos menos da metade do que o Paraná crescia. Entramos numa recessão, num pós-café ali, naquela crise, nos anos 80, e nós não tínhamos ainda um novo modelo econômico. E a gente via que nós estávamos perdendo tração na economia. E tinha que ter uma nova âncora lá para a cidade. Então, o que nós fizemos? Primeiro, quando eu presidi, por exemplo, a Associação Comercial, eu fiz um acordo com os próprios políticos. Eu falei, olha, eu não sou político, não quero ser candidato, e eu vou botar aqui, ó, é proibido ser filiado a partido político para ser presidente da casa ou vice-presidente. Então, isso já gera uma coisa, porque não tem município forte se não tiver força empresarial, mas também tem que ter força política. E se essas forças brigam entre si, você gera destruição de valor. As pessoas começam a puxar a corda para um lado e para o outro. Então, nós temos projeto pessoal. Nós temos um ambiente tranquilo onde a gente apoia os nossos políticos e eles apoiam os nossos projetos de longo prazo, que são projetos de todos. Por isso que o lema do CODEM é comunidade e governo juntos construindo o nosso futuro. Porque só o governo não tem capacidade para resolver todos os problemas, porque quando a gente vota, você delega poder para o político. E no Brasil, a maioria das vezes, nós delargamos o poder. Nós elegemos e depois não... Então nós temos diretrizes de longo prazo. Nem sabe quem elegeu, nem sabe quem votou. Então os nossos deputados, prefeitos, os nossos vereadores, nós temos uma relação muito profissional, muito bacana. E a gente fala, o que nós queremos para Maringá? Centro de Excelência em Educação, ok. O que precisa ter para que isso funcione?
absolutamente central que você tenha segurança. Então, Maringá é uma das cidades mais seguras do Brasil para o seu porte. E isso influi, você que é do mercado imobiliário sabe, que influi no preço do imóvel. Com certeza. É qualidade de vida, né? Eu lá no Eurogard, eu brinco que em função da qualidade de vida, em função da segurança e do custo baixo que é em relação aos grandes centros, eu estou fazendo uma espécie de alfavelho, sabe? Um alfaville para jovem aposentado. Sim. Porque se nós E é trouxermos... o grande futuro porque se nós trouxermos... Está no bônus demográfico da idade. Né? O jovem aposentado, que é o 50 a mais, tá? Então ele tem ali uma aposentadoria, vamos pegar esses que têm um plano de carreira que tem uma aposentadoria complementar, né? Então, um Banco do Brasil, ele recebe o que ele ganhava quando aposentou, sempre, igual. Então, se você trouxer, Canto, só 3 mil moradores, olha como que isso impacta, né? E eu já falei para o prefeito, já falei para o governador, que eu acho que essa é uma estratégia que nós temos que adotar para todo o estado. Mas 3 mil moradores morando no Eurogarden, por exemplo, que vai ter lá mais de 30 mil apartamentos, com 30 mil de aposentadoria média por mês, são 90 milhões por mês que aquele ativo entra, aquele ativo circulando. Ao longo de um ano é 1 bilhão. Mas o jovem aposentado, ele já criou o filho, ele já fez o seu patrimônio e ele não tem mais que estudar, ele quer viver com qualidade de vida, né? Então, Curitiba tem isso, Londrina tem isso, Maringá tem isso, e a gente precisa atrair esse jovem aposentado, porque esse cara que consome e é o pagador de imposto daqui 5, 6, 7 anos, quando tiver sido feita a transição tributária do modelo que nós estamos para o modelo futuro, vai ser muito importante ter pessoas com alta renda e poder aquisitivo. E nós temos que dar um jeito de migrar o chega do mercado, porque nós estamos vendo uma fuga de muita gente do Brasil inteiro para o litoral catarinense. E agora estão voltando, mas agora já estão voltando. Porque fica o Ratinho realmente está fazendo um belo trabalho. O governador tem que tirar o chapéu para ele. Eu costumo falar para ele que o único teste que ele reprovou foi o de bobo. Ele não passa nem colando. Ele é muito bom. Ele realmente está criando pelas... Acho que talvez assim, já houveram outras tentativas, mas você está percebendo que a infraestrutura do litoral paranaense, apesar de ser pequeno, está ficando espetacular. Seguro, rápido, então isso vai reverter. A ponte está indo maravilha. Agora, dentro essa parte de identidade, que eu acho que é muito importante, hoje a gente tem uma confraria imobiliária aqui que a gente reúne, hoje, praticamente são 40 corretores de imóveis, 70% das vendas de lançamentos aqui, então a gente conhece bastante, são as principais imobiliárias de Curitiba. E com essa confraria a gente fez aí um hub, juntando todas as entidades, que assim, Duscom, ADM, Secov e tudo mais. A pergunta que eu faço, eu queria chegar na posição que você tem hoje em dia, olhando o teu currículo, né? Ter essa vocação para você servir também, né? Além do teu próprio negócio, servir. Você não acha que os empresários deveriam eles participar mais, aquilo que você estava comentando, das entidades? Fala da importância, porque você falou de Maringá, as entidades contribuem muito para o progresso em Maringá, verdade? Sim, eu tenho plena certeza, tanto é que o Cicobi aqui de Curitiba, ele passou por alguma dificuldade muito grande no começo, e eu acabei vindo para cá para assumir a cooperativa, mesmo morando em Maringá, eu fiquei presidente até pouco tempo atrás. E o primeiro grande parceiro que eu escolhi foi justamente o Secov. Nós tínhamos uma agência do Secov dentro do Secov ali. Agora, como é do lado, já não precisa mais. Então, eu falo o seguinte, se você não gostar de fazer as coisas em prol da comunidade, faça assim mesmo, porque se não for por altruísmo, faça por egoísmo, porque você vai ganhar mais dinheiro. Quando o ambiente é melhor, todos ganham mais. Sabe, quando você tem uma sociedade envolvida, agora mesmo lá em Maringá, nós fizemos há 2 anos e pouco, 3 anos atrás, nós pagamos um projeto um projeto prévio, de estudo prévio para a duplicação da rodovia Maringá e Guaraçu, que é a que vai para Prudente. Se não fosse a iniciativa privada ter pago aquilo lá, não teria sido duplicado, está acabando a duplicação.
Agora nós pagamos um projeto de quase R$ 1 milhão para fazer um rebaixamento da linha de trem, ligando uma nova avenida Maringá, praticamente ligando até Marialva, cortando toda a Sarandi. A iniciativa privada está doando esses projetos. Doa o projeto para que os nossos agentes políticos consigam o recurso, porque tem recurso. O que não tem é projeto. Sabe? Nesse ponto, o governador foi muito inteligente. Ele tem feito uma espécie de banco de projetos aqui para o estado do Paraná e tem ido muito bem. E em Maringá nós temos isso, de fazer aquilo que é estratégico, aquilo que é estrutural, fazer. Porque se você conhece Maringá bem, hoje você só tem uma ligação entre Maringá e Londrina, que é a Avenida Colombo. Não pode, nós precisamos ter mais 4 estruturais de cada lado, norte e sul. Aumentar. Agora, isso que você falou, nos 80 anos do Sinduscom, o Ratinho, ele falou exatamente isso, gravou, até que eu cito. Ele falou, vocês empresários, vocês têm que doar os projetos para as cidades, porque os projetos levam tempo. E vocês doando o projeto, vocês podem amanhã ser recompensados também, eu digo, pode, na concorrência pública. Agora, se não tiver projeto, ninguém vai fazer nada. Não. Então você adianta, né? Você adianta o percurso, né? Uma das ideias que nós estamos trabalhando no CODEM é criar um banco de projetos, que é onde a gente elenque os principais objetivos estratégicos do município, faça, em parceria com os agentes públicos, os pré-projetos e coloque no edital o seguinte: o dia que houver uma licitação, um certame, a empresa ganhadora repõe aquele valor, paga aquele valor. Então você faz 10 projetos no banco, a hora que um sai, você já voltou o dinheiro para fazer outro. E isso é um ativo que transforma a cidade. E aí as pessoas chegam, que é o meu caso, quando a gente participa de entidade, o pessoal pergunta, Canto, o que você está ganhando com isso? Não é aquela pergunta, você ganha alguma coisa participando de entidades? A gente não ganha, a gente ganha o prazer pessoal de você retribuir. Eu sempre digo que Deus me deu muito mais do que eu mereço, então eu tenho que procurar retribuir, né, Jefferson? Esse é um pouco dos latinos, eles acham que o Estado deveria fazer tudo e já os saxões, eles acham que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando você serve uma instituição e esta instituição visa o interesse comum daquele segmento, mas também da sociedade, todos ganham. Sabe? É o poder. Né? Você fala, você está no poder fazer. Porque essa palavra é engraçada, né? O cara às vezes quer o poder, mas poder o quê? Poder fazer. Então é muito bom ter o poder de fazer. Poder de fazer. Nós lá em Maringá, por exemplo, tem uma história que você falou da educação. Até agora eu revi a reitora esses dias atrás, eu era o presidente da Associação Comercial, o Ramiro Varaft era o secretário de Ciência e Tecnologia, e nós queríamos criar alguns cursos isso no final do governo Lerner, de engenharia de produção, que não tinha. E a gente, com um jeito, falando com o Ramiro, ele falou, Jefferson, eu não posso proibir a reitora, ela tem autonomia, eu não vou mandar ela fazer, mas, tipo assim, né, se ela fizer, nós chamamos a reitora. Por que a senhora não chama o vestibular e tal? O maior problema hoje é que eu já fiz o vestibular e agora eu teria que fazer um novo vestibular. E para fazer um vestibular custa R$600 mil. Eu estou falando de dinheiro de 2001, por aí, 2000, quando eu era presidente ainda. Então estamos falando de R$600 mil que hoje valeria muito mais. Tá? E ela falou, eu não posso fazer porque se eu fizer e não tiver inscritos, eu vou presa. A universidade não tem o caixa. Então eu precisaria ter certeza que haveria muitos inscritos para pagar o custo de R$600 mil. Nós chamamos ela para jantar lá na Associação Comercial e perguntamos para ela o seguinte, R$600 mil. Então a senhora chama o vestibular que nós vamos cobrir todo o déficit, se houver déficit. E não houve déficit. Não houve nada. E foram criados 12 cursos, 14 cursos, 11 engenharia, sabe? Então veja, se a sociedade também não se mexe, nem o governador, às vezes nem a reitora poderia ter feito isso. Eu falo para os nossos ouvintes aí do Paraná inteiro, participem das entidades, façam como o Jefferson Nogaroli, e lá atrás. Agora, lá atrás, vamos voltar lá aos seus 13 anos de idade. Eu acho que a família é o cerne de tudo. Falando em educação, bem educado, você tem um respeito a tudo, a leis e tudo mais. Lá atrás, teus pais, o Aldir aqui, ó, tua mãe,
lembrando assim, voltando, quais foram assim, os ensinamentos que o teu pai e tua mãe eles propuseram para você? Teve alguma marca, alguma palavra que você guardou? Tem muitas. Eu trabalho, com certeza, né? Mas o meu pai me ensinou uma coisa que eu faço muita palestra por conta de ter sido presidente do Sebrae, de FACEAP, e eu costumo usar essa frase porque eu acho que ela é muito bonita. Meu pai me ensinou uma coisa que é: dívida de gratidão paga, mas não quita. Tá? Então, se você tiver alguém que te ajudou na vida, você tem que ser grato e tem que procurar sempre que possível estar atendendo aquela pessoa. Então, a gratidão para mim, o Cícero lá em Roma já dizia que a gratidão não é a maior das virtudes, é a mãe de todas, né? Então, a gratidão para mim e a ética, a honestidade, né? Então, eu tive muito convívio com meus avós, né? Os meus avós me ensinaram muitas coisas, tanto as avós como os avós. E eu, quando fui tirar férias uma vez na casa do meu avô, em Astorga, que ele morava, ele me fez fazer... Meu tio morava em Astorga, Aníbal, Pastor. Então, ele fez eu fazer datilografia, porque ele falou: você já está com 12 para 13, você daqui a pouco tem que trabalhar. Eu fiz datilografia. Aí tirei o curso e tal, daí ele falou: bom, agora que você tem datilografia, vem falar que você quer trabalhar aí, faz de conta que eu sou um empresário, né? E eu falei: então, seu Vitório, que era o nome dele, né? Falou, entrevista. Eu estava querendo um emprego. Ele falou: não, volta e pede de novo, né? Eu falei: eu estava querendo um emprego. Ele falou: não, filho, emprego é coisa para vagabundo. Você só pode pedir duas coisas quando você for procurar falar com o empresário. Você pode pedir trabalho e pode pedir serviço. Quem está pedindo emprego está falando assim: eu quero ganhar. E quem fala eu quero trabalhar ou eu quero fazer um serviço, está dizendo: eu vou prestar primeiro para depois você me recompensa. Coisa boba, mas nunca mais saiu da minha cabeça, né? Aí ele: fala mais alguma coisa para me contratar. Assim, que eu sou honesto. Ele falou: pode parar, porque honestidade nunca foi virtude, sabe? Então, esse convívio que as gerações que eu pude ter com os meus avós, e hoje com os tempos modernos cada vez menos, eu acho que é um vácuo, um vazio, porque a escola só escolariza, a educação é feita na família. Concordo plenamente. A educação, a base da educação e dos valores e dos princípios e da moral vem da família. A escola ajuda, mas ela é coadjuvante, tá? A escola escolariza. Então, você levantar num ônibus e dar lugar para uma pessoa de maior idade não, é uma questão de obrigação, não é uma questão nem de educação, né? Você não entrar na frente de uma moça no elevador, por exemplo. Eu não consigo olhar para essa gente e parece que... Abrir a porta abrir a porta para ou ceder a vez e tal. Então, é a base, né? Tudo a isso. base, porque... E acho que essa foi a sua base, né? Foi. É uma base de gentileza. Gera gentileza. Gentileza e rigor no caráter, né? O certo nunca dá errado, o errado nunca dá certo. Era outra frase que ele falava. E meu pai tinha uma frase boa também, que ele usava lá para os gerentes do mercado, que ele era muito sarrista, né? Ele falava assim: casar com gente feia, pagar caro e vender barato, não precisa de gerente, não. Você se vira aí que pula nos 30. Você tem uma frase, inclusive, é bem interessante, né? Quando se está cansado, você descobre que pode ir mais longe, né? Interessante essa tua frase, né? É isso aí mesmo. E peça favor para aquele que não tem tempo, eu sempre digo. Exatamente. Eu, quando fui montar a minha chapa na Associação Comercial, porque eu montei uma chapa com os principais empresários da cidade. Às vezes tinha muita gente que queria ir, mas queria ir para estar lá, mas não queria ir para fazer. E eu me lembro que o professor Wilson foi vice-presidente da minha diretoria. O Luiz Lourenço da Cocamar foi vice-presidente. E alguns deles eu chegava lá e falava: eu precisava que você fosse só de segunda-feira. Mentira, né? Que a gente acaba ficando mais tempo, né? Só de segunda à noite, né? E um deles falou assim: Jeff, mas eu não tenho tempo. Eu falei: mas o senhor está me chamando de vagabundo. Eu, não, só falei que eu não tenho, não. Mas eu também não tenho tempo, né? Então eu quero quem não tem tempo, porque quem tem tempo sobrando... Não vai, né? Então, acho que o grande segredo de Maringá a nossa associação comercial, ela é um eixo, ela é um dínamo que jogou
criou o CODEM, abrigou o Conselho de Segurança que está lá dentro, né? Nós temos um observatório social, aquilo funciona muito bem, sabe? E as grandes empresas têm um papel de responsabilidade maior de apoiar os projetos aí quando precisa de um pouco de dinheiro. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse movimento. Mas a culpa também de muitos empresários não participarem das entidades, Canto, é que às vezes você vai numa reunião, você entra com pouco, sai com nada. Sabe? O cara fica falando e não faz nada. As pessoas querem marcar gol. Jogo sem gol é chato, tem que ter gol. Então, quando você consegue criar uma entidade, colocar um time bacana, ter propósito, ter meta e marca gol, aí ninguém segura mais. Acaba até. Nós estamos indo, Jefferson, para o segundo bloco da entrevista, vamos falar do seu sonho realizado, que é o lugar. Mas antes, gostaria que você falasse, terminando esse bloco, nessa sua caminhada, né? Quais foram os principais pilares que você pode falar para os jovens que estão nos ouvindo? Olha, primeiro é trabalhar. Eu sempre trabalhei muito. Quando eu tinha 17 anos, meu pai me emancipou e eu já era sócio da empresa. E com 19 para 20, meu pai ficou bem doente um período e eu precisava começar muito cedo, porque ele que fazia o Ceasa, eu abria a loja, mas naquela época, como ele ficou doente, então eu ia fazer o Ceasa. Eu acordava 4 e pouco da manhã. Então, acordar cedo. Acordar cedo, né? E ia lá no Ceasa comprar verdura e tal, passava na padaria, que nós tínhamos um mercadinho, mas não tinha padaria. Pegava o pão, já o leiteiro chegava mais tarde, já levava umas caixinhas de leite também para ter o cliente já mais bem servido, e tinha que abrir antes do concorrente, que o meu pai falou, eu sei que não me abra antes do concorrente, né? Então, trabalhar bastante, tá? Economizar, eu acho que as pessoas gastam muito... Ter um planejamento financeiro. Eu sempre tive aquela coisa de que demorou para a gente fazer nossa casa. Casa do meu pai. A gente abriu a segunda loja para depois fazer uma casa e tal. Então, aqui fazia a mesma coisa. Casa é por último, o negócio em primeiro lugar. Então, se você investe no seu negócio, se você começa cedo e trabalha duro e atende bem ao cliente, porque não tem. O único cabra que tem poder para mandar o dono da empresa e todos os outros funcionários para casa é o cliente. Basta ele não entrar lá. Então, meu pai tem uma frase que ele usa, que ele falava, nós usamos inclusive no treinamento das empresas do grupo até hoje, ele falando, dando uma entrevista ali, ele contando, não era foi um documentário que eu pedi para fazer enquanto ele estava vivo. E ele falava assim, pro repórter, ele falava assim, e eu sempre falei para os meus filhos, vocês tratam bem o freguês, porque a vida de um comerciante é o freguês. Se ele não vier, acabou. Se ele não voltar, acabou, né? Então, acho que esses são valores que a gente tem que tratar bem o cliente, tratar ele com... A diferença de um bom empresário ou de um bom atendimento, você pode receber um bom atendimento mecanizado, mas quando você vai num lugar e você percebe que é o dono que está te atendendo, você vê que ele gosta de atender bem, porque ele sabe que você é o patrão dele. Então, atender bem é bom, gostar de atender bem é excelente. Agora, finalizando mesmo, só a questão do Brasil. Hoje tem que ser resiliente, tem que acreditar que o empresário no Brasil ele tem que ser de tudo isso. E eu digo sempre escutar menos notícias, né? Porque notícia ruim você acaba impactando. A experiência que eu tenho aqui, mais de 100 empresários, eu digo o seguinte, tá de olho no gato lá. Mas a verdade está tocando o seu negócio, está indo para frente, né? Não dá para parar, né? Eu acho que hoje o Brasil ainda é o melhor país do mundo para se viver, né? Ainda é, nós temos grandes desafios. O grande problema do Brasil é que nosso setor público é um setor descontrolado. Em algum momento se controlou e descontrolou. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele passa a ser um mal pagador e obriga a taxa básica de juros a subir. Taxa básica de juros subindo, ela faz com que o custo do investimento seja cada vez maior e o risco menor. O risco maior, a possibilidade menor de você ganhar dinheiro.
Então, esse é o grande problema. Mas o brasileiro é resiliente, a gente vai passar por essa situação. Já passamos outras crises, né? O Brasil não tem vocação para ser um país pequeno. Nós temos... O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil é potência energética, é potência hídrica, vento, tudo que você pensar, o Brasil... E esta guerra que está se armando com a China, com os Estados Unidos contra o mundo, na verdade, né, vai beneficiar o Brasil. Tá? Tanto é que a União Europeia assinou o acordo porque eles precisam de alimento. Tem 2 grandes produtores de excedentes de alimento no mundo, Estados Unidos e Canadá, Brasil, Argentina, Uruguai, aqui o Cone Sul. Então, tanto a China quanto a Europa, vários países do hemisfério sul, eles não têm segurança alimentar. Tá? Então, se você parar de exportar trigo ou soja para esse pessoal aí 3, 4, 5 meses, daqui a pouco eles não têm como produzir suíno ou frango lá, ou mesmo se você não vender os frangos, eles não vão ter como comer. Tá? Então, é uma vocação que o Brasil tem e eu tenho certeza que nós vamos sair mais forte. E a outra coisa que eu acredito muito é que o mercado imobiliário é sempre resiliente. As pessoas que investem num bom imóvel nunca perdem dinheiro. Ele sempre se valoriza acima da inflação. Vis-a-vis aqui, acho que eu vi os números de Curitiba, também como os de Maringá. Quem investiu em imóvel nas regiões certas ganhou dinheiro. Nós vamos falar isso agora no segundo bloco, mas antes tem um economista, que é o Ricardo Amorim, que fala que o Brasil é muito maior que o buraco. Vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Estamos conversando com Jefferson Nogaroli, empresário referente na cidade de Maringá, Paraná. Para os nossos ouvintes, seu grupo é composto por quais empresas, Jefferson, hoje? O grupo começou com o meu pai, né, com o supermercado São Francisco. Isso em 1982. Antes ele tinha uma sorveteria, uma transportadora, mas vamos dizer assim, o grupo que hoje nós tocamos começou com o supermercado São Francisco em maio de 82. Em 2010 eu fiz uma fusão com o Canção, que é uma rede local lá, de uns amigos meus, e fundamos a Companhia Sul-Americana de Distribuição, que é hoje a marca Grupo Amigão, né? E agora, em maio desse ano, nós fechamos um acordo e vendemos para o Fundo Pátria o controle acionário. Então, hoje eu não sou mais do controle, eu era controlador junto com o meu sócio, sou conselheiro minoritário, né? Fora essa empresa que é a maior, que hoje ela faturava aí 5 bi o ano passado, né? Quase 10 mil funcionários, e agora junto com o Fundo Plurix, que é quem fez a aquisição, já está na faixa de 10 bi e tal, mas nós somos minoritários. E temos ainda o atacarejo, né, que essas são as operações de supermercado. Nós temos 6 lojas de atacarejo, que chama Stock, que atua ali no interior do Paraná, e uma loja no interior de São Paulo. Essa é uma empresa que fatura aí uns 600 milhões por ano e é das 2 famílias que eram sócias no supermercado, né? E depois temos aí umas 8, 10 empresas. Temos uma garrafadora de água mineral, até vinho, eu fico aqui. Tem uma pequena vinícola, Intervim, que era de um amigo meu português, né? E como bom italiano gosta de tomar vinho, eu falei, peraí, eu vou fazer meu próprio vinho. Na verdade, eu comprei dele porque ele voltou, né? Ele era o pai dele era um maior produtor de agrícola de Portugal, e ele recebeu herança e acabou que como éramos amigos, eu fiquei com o negócio, mas é um negócio pequeno. Mas tem a empresa de cartão de crédito, que é a Coopercard, que é uma empresa de um porte bom, uma empresa de tecnologia, e a área de imobiliária, que você tem a construtora Cisa, que é a construtora mais antiga de Maringá, que eu comprei, o meu sócio está lá já desde os anos 70, né? E tem um acervo muito grande de obras. E temos a área imobiliária, que é a Argos, que é a empresa que é dona do Eurogarden. Então ela tem um land bank grande, tem já mais de 80 lançamentos imobiliários entre loteamentos e condomínios fechados, e agora o principal ativo que a gente tem é esse do Eurogarden, que é uma área de praticamente 60 hectares, quase no centro da cidade, lindeira ao antigo aeroporto de Maringá.
A gente vai falar sobre o Eurogarden. Hoje o Eurogarden de Maringá alcançou a certificação LEED Platino com pontuação inédita e é o bairro mais sustentável do mundo na versão 4.1, comunidades. O LEED foi criado pela US Green Building Council e é o sistema verde mais utilizado do planeta. Projeto e consultoria do nosso amigo, do Guido Pettinelli, né? Do Guido Pettinelli, exatamente. Hoje, você vê, é um bairro que tem 550 mil metros quadrados, né? Hoje na região. Isso foi um sonho e ele foi realizado, né? Agora, uma pergunta, foi um corretor de imóveis que te vendeu isso, né? Não, foi um corretor de imóveis, sim. Na verdade, que me apresentou o negócio. Que apresentou o negócio foi um corretor de imóveis. Foi um corretor. Tá vendo com as oportunidades dos corretores de imóveis de uma cidade como Maringá? E falando, né? Foi um corretor, um conhecido meu, que chegou e falou, olha, a companhia, porque esta área era da empresa que fez Maringá. Então, você tem lá 80 hectares, que é a área pública, tá? E mais 60 do lado, que era da companhia. 58 hectares, para ser mais preciso. E ele chegou e falou, olha, eles estão vendendo essa área porque estão fazendo uma usina de açúcar e querem vender a área. E aí eu entrei no certame, eles acabaram vendendo para um outro cara e eu comprei do arrendatário. Fiz uma compra através do arrendatário, eu exerci o direito de preferência e acabei comprando, sem ter dinheiro, né? Mas tinha coragem. Mas agora está dando certo. Tem empresa aqui de Curitiba, que é o Faisal Raad, né, da Laguna, você fala, o propósito da construção não empilhar tijolo em prédio feio, né? Acho que no teu caso, lá em Maringá, você tem também, você falou, quero fazer um bairro. Eu quero deixar um legado para a cidade de um bairro sustentável e bonito. É exatamente isso, né, Jefferson? O seu Faisal é uma lenda, né? Eu sou cliente dele, porque ele é da La Violeteira, a dona Bernadette é a irmã de nossos queridos amigos, né? Do Roberto, do Rui. Então, eu conheço a família, conheço a empresa espetacular, a empresa está no patamar de excelência, no mais alto nível de excelência. Qual era a paixão dele? Eu perguntei aqui na entrevista, a paixão dele é azeitona e morango. Pois é. Seu Faisal, se ele pular do avião sem paraquedas, você pula atrás, que é bom negócio. Eu sempre falei isso. Eles são muito inteligentes, são muito competentes. E lá no bairro a gente tentou trazer esse nível de excelência. Eu preciso fazer uma correção. Nós somos o bairro mais sustentável do mundo até poucos dias. Agora, semana passada, eu fiquei sabendo que, por felicidade, esse bairro aqui do Jockey Club atingiu uma pontuação que está superando a nossa. Então, eu estive lá visitando aqui do Fernando, do Wilson de Lara lá. Isso, mas então eu também fico feliz que é um bairro. Mas lógico, mas cada vez você tem que as coisas vão melhorando. Exatamente. Imagina. Então, mas a gente está feliz, o nosso foi o primeiro do mundo a ser certificado LEED Platino e o EL, que é outra certificação. Então, é sinal de que a régua está subindo e é muito bom que a gente sempre sabe que a pontuação ela vai subindo, mas que a pontuação foi atingida agora para um empreendimento aqui em Curitiba, do Paraná, então a gente fica feliz também. O próprio prédio da Laguna, onde é a central de venda, é o mais sustentável do mundo. Também tem essa área. A Laguna sempre se preocupou, né? Coisa do Guido, ele engana nós e a gente vai atrás daquelas coisas lá e acaba que dá certo. Acaba certo. Agora eu estava vendo lá hoje do Eurogarden, logicamente que quando a gente faz um empreendimento dessa natureza, né? Eu tenho um conhecido também que ele fez lá em Porto Belo, que ele queria fazer um campo de golfe iluminado, que era espetacular o projeto, né? Daí e ele falando para os sócios dele, os sócios deixaram ele lá, só vou entrar se tiver o campo de golfe iluminado. E foram procurar, só tem 5 no mundo iluminado. Então é um projeto fantástico lá, o Alvearte, quer dizer... acho que da mesa... É quebrar paradigma, né? Chama de louco, chama de tudo, mas eu sempre digo o seguinte, que o Brasil precisa dos loucos para poder sobreviver. Me lembro lá, anos atrás, a Vale do Rio Doce, quando fez lá, ele fez a Vale, já morreu faz tempo. Olha o que é a Vale hoje. Exatamente. O que é a Vale para o mundo inteiro. O que é hoje em dia esses empreendimentos, porque eu conheço no mercado imobiliário pessoas assim fantásticas, que eles olham ali para frente, não olham para o lado nem para... Então, acho que foi teu caso hoje em dia, né? Eu desde pequeno, eu sempre fui muito ousado, né? E sempre fui muito empreendedor, já desde moleque. E
A coisa que eu mais escuto na vida e gosto de ouvir, quando não escuto fico preocupado, é você tá ficando louco, É. sabe? Você tá ficando louco. Quando eu falei que ia fazer o bairro com fio enterrado, cabeamento lógico enterrado, tudo no maior padrão, eu não fiz pensando que ia ser o bairro mais sustentável do mundo, mas quando foi fazendo, pô, mas com um pouquinho mais de pontuação, nós somos o mais sustentável do mundo. Vamos fazer. Então, Antigamente também não foi essa a tua preocupação. não, né? não foi. Tanto é que eu fiquei sabendo... Surgiu depois, né? Exatamente, surgiu depois. Mas o que eu queria Com era certeza, deixar um legado. Eu acho que o que você precisa fazer, eu como geógrafo, eu tive muita noção de urbanismo no meu curso, muita noção de sociologia, de antropologia, e você vê como as cidades surgem, crescem, nascem e morrem. As cidades, elas também morrem, elas vão... As avenidas e as ruas são como veias e artérias. Se você não cuidar delas, elas vão tendo uma arteriosclerose. Sabe? E Maringá é uma das poucas cidades que não tem esse problema, porque ela nasceu numa prancheta. Você que nasceu em Londrina, Londrina é uma baita de uma cidade, mas os ingleses erraram quando fizeram Londrina. Eles fizeram a cidade de Londrina com 50 mil habitantes na prancheta. E em Londrina, eles achavam que ia chegar com 50 mil habitantes com 50 anos. Chegou com 14 anos, já tinha 50 mil. Aí, quando eles falaram, vamos fazer a segunda cidade, que seria Maringá, mas não tinha nem nome ainda, essa a gente precisa fazer maior, precisa fazer com 200 mil habitantes, precisa fazer uma topografia um pouco mais plana, por conta de já... Quando for, você pega Londrina, uma cidade linda, tem o Lago Igapó e tal, mas você tem um trânsito mais difícil do que em Maringá. Então, a gênese do projeto tem que ser bem feito para você poder não deixar a cidade morrendo, necrosar pedaços da cidade. Sim, sim. E acabar sendo a infraestrutura. Agora, ali no... Que estágio está hoje o Eurogard? O Eurogard tem 2 etapas. A primeira etapa já foi concluída e agora nós estamos já na fase de implementação. Então, fizemos o nosso prédio, que é a sede do Eurogarden, e agora estamos soltando uma obra que vai ser uma obra grande, vai ter 57 mil metros de área. Isso é pela própria construtora de vocês? Nossa construtora. Vocês estão fazendo também... Também estamos fazendo parceria. Construtoras de... Sim, esse é nosso. E do lado, na outra quadra, nós estamos fazendo 2 torres Kaiyoshi. Começa uma torre já agora no segundo semestre e a segunda no primeiro semestre. Então agora, e também estamos soltando o Open Mall, né? O Open Mall vai ser administrado por vocês mesmos? Por nós. Em princípio pode até ter um administrador, mas as lojas a gente não quer vender. Não vai se vender as lojas, né? Não, a ideia é não vender as lojas justamente porque às vezes para você criar o mix e também controlar o mix, né? E você às vezes vende as lojas e aí o cara vai mal, deu uma, sei lá... Muda. Não Vamos lá, deu uma Covid. Aí o cara tinha uma pizzaria familiar e ele fala o seguinte, não está vindo gente, eu vou fazer aqui a cesta do pancadão. Não é isso que eu quero. Então, ele é dono, ele pode decidir o que ele quiser fazer. Então, o mix de loja tem que ser gerido pelo administrador do bairro, para que isso seja alinhado com a estratégia do bairro, que é qualidade, segurança de vida, tranquilidade, caminhabilidade. O bairro é todo caminhável, então, senão aí a gente pode pôr em risco a essência do bairro, né? E o mix, né, como você disse. Agora, dentro desse do Eurogard também está indo lá hoje, o poder público também vai para lá, né? Já está lá. Você tem um hospital lá que é impressionante. Agora eu entrei de novo, a ministra esteve inaugurando as UTIs lá, e ele é 24 mil metros, é um alqueire de hospital. É o maior hospital infantil da América Latina. Só que ele está sendo implementado em etapas, né? Já tem quase 400 funcionários e ele vai a quase 1.500 funcionários até o começo do ano que vem. Você tem médico, você falou, então, hospital. Se você tem lá, né, mão de obra... O que está saindo lá? Está saindo agora o Ministério Público Federal, Estadual, que começou a obra, uma obra grande, vai ser rápida. Está concluindo, acho que em maio inaugura a Delegacia Cidadã, que é uma delegacia sem carceragem, apenas para documentação e tirar a identidade e tal. E foi anunciada essa semana agora a implementação do campus do Instituto Federal de Tecnologia do Paraná, com 3 mil alunos. O novo fórum, que deve começar esse ano, então todo o trade jurídico está indo para lá. Então,
isso ajuda a ter certeza que vai ser uma boa ancoragem para o bairro e o bairro também vai ancorar o centro cívico, que é o novo centro cívico. Quando eu falo com os banqueiros, às vezes eles vão lá e falam, mas isso e aquilo. Eu falo, você conhece Londrina? Conhece. Então, eu, como estudei geografia, o que eu peguei? Fui lá, peguei a Gleba Palhano em 2005, peguei um zoom do Google, 2005, 2010, 2019. Foi a cronologia. E mostrei para ele o seguinte, vazio em 2005, quase nada, e olha como está hoje a Gleba Palhano. Eu falei, a Gleba Palhano tem 1 milhão de metros. E o Eurogarden tem de área bruta 600 mil metros. Então, ela não está tão central como o Eurogarden e não tem um centro cívico ancorando. Então, eu acho que em 15 anos a gente tem muito mais chance de adensar rapidamente por conta de todos esses efeitos que o entorno do bairro já tem, né? Então, eu estou bastante confiante e bastante contente. Agora, Jefferson, quem está sendo o comprador lá, o morador lá? Mais o investidor? Está sendo mais o comprador final? Nós não lançamos ainda, nós vamos lançar agora. Até vou te convidar deve ser em abril o lançamento. Nós estimamos que 30% vão ser compradores que vão morar para estudar ali no entorno do Sesumar, que está a 600 metros dali, né? Uns 20%, 30% são alunos, mais agora esses que irão estudar no IFET, que é uma obra rápida de 2 anos, né? E tem os jovens casais, o pessoal da região, o pessoal de fora da cidade que está chegando aí, que dá uns 40%, e uns 30% é investidor, pessoas que querem comprar para ter renda, né? E nós soltamos apartamentos pequenos na primeira torre, então são estúdios e suíte com lavabo, né? Então ele é um preço acessível, acaba sendo que ele é um imóvel não caro. Jefferson, para o nosso OVT, algumas pessoas têm que pôr GPS. O Jefferson tem que pôr, o seu Ézaro, o Fabiano, da Plaente, hoje mora em empresa, tem que pôr, hoje o Chico Simeão, que fez aquela maravilha em Cascavel, né? Que fez, eu fui lá visitar, uma coisa assim, Chico olhando. Então, fora da curva, né? Então, quando tiver um louco dessa magnitude, vai atrás do louco, porque o louco realmente vai ter... Tem o meu amigo lá da Cidade dos Lagos, lá em Guarapuava. Isso também, o de Pato Branco, né? Não, de Guarapuava. Não, digo, mas ele é de Pato Branco, isso. Pato Branco. Então, ele fez aquela madeira, exatamente. Ele fez aquela maravilha lá, então isso daí que é bastante interessante. Agora, como é que hoje em dia, falando aqui para o corretor de imóveis, é aberto a toda a comunidade, a todos os corretores, negociar, trabalhar o empreendimento? Olha, nós fizemos uma pré-seleção de 4 imobiliárias, né? Okay. E permitimos que essas imobiliárias fossem até lá, levar as pessoas para conhecer o bairro nesse período. Como eu sou um cara que segue a lei estritamente, eu não faço venda antes de estar incorporado, nem divulgo, né? Então, a gente vai, agora, quando acabar a incorporação, essas 4 imobiliárias terão um período de 30 dias de exclusividade. Não é nem de exclusividade, de preferência, né? A palavra é preferência. Elas terão a preferência para fazer a apresentação e tal. E tem uma das 4 lá, que é a nossa house lá, que também que vai atender. Mas você tem uma cota de 20% para cada uma delas. A partir de um período, vamos dizer, 45 dias, aí outras pessoas podem apresentar também. Tá? Acabar virando. Isso. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Acho que a conversa foi muito boa, esclarecedora. Não sei se tem alguma coisa que eu esqueci Logicamente, esqueci muita coisa, porque teu currículo, tua história, não podemos falar em 50 minutos. Não, eu queria só mais uma vez agradecer. É muito bom falar com alguém que fala para o mercado imobiliário e que é do mercado imobiliário, porque às vezes você tem programas que tem pessoas que não são do mercado, então você fala com conhecimento de causa, com essa experiência aí, que você, apesar de jovem, já tem alguma quilometragem rodada. Fazer, né? 50 anos no mercado. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade e dizer a toda a sua audiência que aqueles que passarem por Maringá e quiserem conhecer, vai ser uma alegria recebê-los lá. Eu garanto que vão gostar do que vão ver, porque a gente fez com carinho. No dia que eu fiz o primeiro evento lá, eu estava com a minha primeira netinha no colo, tinha acabado de nascer, e eu falei que eu fiz um bairro que eu tivesse
o prazer de ver a minha neta morando lá, porque ia ser bonito, ia ser seguro, ia ser fácil, ia ser caminhável. O Eurogard é um bairro que eu falo que ele é one-stop life. É num lugar só, você faz o que você precisa na sua vida sem precisar de carro. Eu termino com algumas frases do nosso entrevistado. Ele achava que não era justo com a cidade fazer qualquer bairro. Ele queria fazer alguma coisa que deixasse um legado. E o pessoal o chamava de louco, algo que houve com certa frequência. O empresário que, quando criança, tinha entre as principais brincadeiras de imaginar-se construindo ruas e cidades, realizou seu sonho. Muito mais do que construir empresas, estamos edificando pessoas. Termino com essas frases do nosso convidado, Jefferson Nogueira. Muito obrigado pela entrevista. Prazer, espero poder te receber em breve lá, Canto. Espero você no próximo sábado ao meio-dia. Excelente final de semana.